Então, vamos lá, esse é mais um vídeo dentro desse tema sobre influência, manipulação e abuso na igreja. O meu intuito sempre tem sido na minha caminhada cooperar para que as pessoas tenham a percepção de como ela tem acesso livre a Cristo e a compreensão das Escrituras. Ajudar a pessoa a não depender de mim para caminhar com Cristo e para entender as Escrituras. Por isso que eu uso o termo discípulos para Cristo. São para Cristo, não para mim, apesar de, como mencionei nos vídeos anteriores, desse tema de que eu mesmo me deixei levar pelas minhas ambições, pelo meu ego dentro da igreja, né? E acabei entrando nesse contexto, né, de manipulações, más influências, mas percebi muita coisa através do estudo bíblico e de ter uma consciência de buscar o que é verdade e de, principalmente, estudo bíblico, ouvir. E tenho uma característica particular, que eu sou uma pessoa muito questionadora, muito crítico, que isso fora daquilo que Deus quer é um problema, mas dentro da vontade de Deus coopera muito. E é por isso que um dos meus incentivos é que você sempre questione, pergunte, esclareça, tenha sua crítica, sim, é possível, tem liberdade para criticar, para perguntar. Seguindo dentro desse contexto, eu falei aí, né, eu atuo como coaching, tenho formação em coaching, tenho tido alguns cursos aí na área da psicanálise, da neurociência, psicoterapia, tenho entendido porque eu gosto de entender sobre as questões humanas, né? Eu sempre gostei de treinar pessoas, de ajudar pessoas a desenvolver e fui buscando isso, trabalhei em áreas assim, descobri muita coisa sobre para vender, para poder influenciar as pessoas. E aí então, quando eu converti, eu me desfiz de todo o meu material, de tudo aquilo, procurei limpar a minha cabeça quanto àquilo tudo e também percebi quanto daquilo existe dentro da igreja, de líderes. Eu pude perceber isso. E quando eu, ao andar no caminho da igreja, participando da liderança, então eu pude também perceber realmente como aquilo acontecia nos bastidores. E graças ao Senhor eu pude receber entendimento e ouvir outros irmãos, e aí então se desvencilhar disso tudo. Então por isso que eu tomo muito cuidado, e eu sempre tomo cuidado com o que eu falo, como eu ajo, justamente para que a pessoa não tenha da minha parte nenhuma manipulação, nenhum abuso, porque nós, seres humanos, como eu falei, por si só, temos isso. O ser humano, ele pode ser uma pessoa desprovida de entendimento, mas o pecado, o ser humano, ele por si só quer manipular, quer convencer, quer influenciar, e às vezes ele abusa nesse sentido. A gente vê muito isso nas relações, então por isso que se parte do princípio de eu ser sincero comigo mesmo e perceber, né, ser respeitoso com as pessoas, para que eu não abuse, não manipule, e se for influenciar, que influencie para o lado bom. Eu falei no vídeo anterior que a influência ela é boa, mas você tem liberdade para escolher quem você quer ser influenciado, por quem você quer influenciado. Eu posso escolher quem eu quero que me influencie, e ainda assim eu não estou livre de que essa pessoa que me influencia venha ter um problema de conduta, mas eu tenho que manter clareza, sobriedade, para que quando isso acontecer, se não houver uma correção, então eu posso simplesmente me apartar daquela influência. Eu vivi isso, eu tenho vivido isso, muito recente, passei por situações assim, ainda mais no meio da igreja. As escrituras mostram isso. É importante, quando nós lemos a Bíblia, perceber que isso já existiu. Então é importante manter o conhecimento bíblico, saber como entender a Bíblia, meditar na Bíblia, entendendo as escrituras, porque lá está descrito sobre isso, está descrito. Eu não entro em detalhes aqui porque fica muito comprido, é muita coisa, tem bastante coisa para pesquisar na internet boa. Quem sabe em algum momento você pode perguntar aí, comentar aí, eu posso trazer e entrar em maiores detalhes para te ajudar, se for o caso. Ou então pode fazer parte da comunidade no WhatsApp, e com o tempo a gente vai criando uma relação para poder então desenvolver melhor e te ajudar, quem sabe, num processo para essa informação e renovação de mente, para poder perceber essas questões, porque eu tenho uma das condutas que tu vai ter para se livrar, para ter saúde, não se deixar levar por essas questões, é o relacionamento. Você precisa ter relacionamento para poder fugir dessas questões. Então, estou dando aqui uma linha de como tem sido a minha andada,
a minha experiência dentro disso, essas experiências, né? Graças a Deus não sofri tanto por já conhecer fora da igreja como funciona e pela busca do conhecimento bíblico também me proteger a perceber quando alguma coisa estava de mim mesmo, fui protegido, e de outros por perceber os desvios, as questões que estavam acontecendo. Então eu opto por ir lá, conversar, entender, e eu vejo que não há como corrigir, então eu pego e simplesmente decido não andar naquela mesma rota, simples assim. Então, o ambiente, existem os líderes, né? Essas pessoas que vão acabar querendo influenciar, manipular e cometer o abuso. E existe um ambiente, esse ambiente ele é gerado pelo líder, de um modo meio que orgânico, ele vai andando pela sua, né, maneira de ser, pela sua personalidade, ele consegue agregar pessoas, uma cúpula de pessoas ali que concordam, que defendem ele, que concordam com ele, e aí acaba influenciando toda uma galera aí que vai aumentando, né, e isso vai se expandindo nas relações. Esse abusador, esse manipulador, ele vai ter a visão dele, a missão dele, a mensagem para dar. Ele é o chamado, o escolhido, o profeta, o apóstolo. Ele vai reforçar esses títulos, esse status. Ele vai bater nessa tecla. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma profecia, eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu tenho a mensagem, a nossa visão, a nossa missão, o nosso ministério. Vem andar comigo, vem aqui que eu tenho algo para você viver. É nessa teoria, é nesse discurso que ele vai te pegar, que ele vai querer nos manipular e vai indo nos levando a abuso. E aí no decorrer ele vai se tornando aí, né, o ambiente, essa cúpula, são pessoas que concordam, que fortalecem, que estão perto, vão compartilhar da mesma mensagem, do mesmo sentimento, da mesma anseio, entendeu? É assim, é nesses termos. Eu vou discorrendo aqui. Aí o que acontece? As pessoas vão dizendo assim, que elas vão pertencer ao grupo, pertencer ao movimento. Elas querem pertencer ao movimento, ao grupo. Então elas precisam cumprir o ritual, cumprir aquilo que o líder está falando, que o grupo de líder está falando. E aí então você acaba obedecendo cegamente, andando por aquele ambiente, porque você está fazendo parte de um grupo, de um movimento, uma mensagem nova, de uma profecia nova, de uma elite nova, são termos usados aí no meio também. Então você vai se movimentando nisso, e aí, meu amigo, quando você começar a perceber algo de errado, ali começa uma situação difícil, muito árdua para se desconectar disso aí, porque sua alma, seu psicológico foi totalmente enredado. Essa parte aí é onde é totalmente manipulado e pego. E volto a dizer, o maior problema é da liderança e daqueles que causam isso, e a gente sempre tem que cuidar das vítimas, mas a gente tem que ter um pouquinho de seriedade, de sinceridade, de dizer que nós ambicionamos aquilo. Por que ambicionamos? Por causa do pecado, do ego. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser valorizados, nós queremos um lugar de destaque, nós queremos participar de algo grande que nos traga solução. Faz parte, e esse é um problema de realmente conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer o plano de Deus. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós precisamos focar em conhecer quem é Deus, qual é o plano de Deus. Então por isso que a gente acaba se perdendo e muitas vezes tendo problemas nessa caminhada e se deixando manipular e ser abusados. Isso aí causa tragédias terríveis que nós temos visto, testemunhado. Eu fico triste, cara, indignado. É difícil de falar sobre essas coisas, porque a gente tem recebido maior zelo e temor pela igreja, pelo evangelho, pelas pessoas. Então tudo isso, quando você descobre, que você vai descobrir, você é intimidado, porque foi criado um ambiente que enfatizou até mesmo passagens bíblicas para aquilo, para ser o líder, o ungido, o mensageiro, para ter uma mensagem, para se movimentar daquele jeito, porque é uma mensagem nova para a igreja se movimentar, um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação. E aí então você é levado naquilo com muito respaldo bíblico, muita argumentação bíblica,
E você precisa por si só conhecer o plano de Deus, conhecer a Bíblia, porque o próprio diabo faz isso, fez isso, é a ferramenta do diabo, é copiar, é usar da palavra de Deus para distorcer as coisas e te enganar. E esse é o que vai te levar à perdição. Então você começa a descobrir as coisas erradas e fica difícil, você é silenciado, porque senão você é rebelde, você está ficando doente, você se levantou por inveja, quando na verdade não é. Então você vai se criar um ambiente de silenciamento ali. Temos vivido isso, eu falo do que vivi, eu estou testemunhando do que eu vi, do que eu percebi, do que eu convivi. Eu falo hoje não só pelo conhecimento que tive antes de converter e ver o que acontece nesse ambiente de manipulação, e também, infelizmente, por ser testemunha de também acontecer isso no meio da igreja e perceber essas questões. Pessoas estão com problemas sérios, porque esse ambiente, esse líder gera esse ambiente onde há o descaso com a saúde física das pessoas, onde há o descaso com a psicológico, emocional das pessoas, destrói as pessoas, onde essa cúpula defende, fortalece para que isso aconteça. Então você fica perdido, você vai ter problemas no seu emocional, então você vai crescer dentro de um ambiente onde você é rebelde, você acaba ficando com medo de expor muitas vezes, de questionar, de conversar, e aí, meu amigo, é situação complicada, né? Acho que você já tem visto isso, tem muito material bom na internet hoje falando sobre isso, livro bom, canais bons falando sobre isso. Não tenha medo, se aprofunde nisso, vai conhecer isso, que é bom. Não tenha medo. Por quê? Às vezes você pensa que está sendo rebelde a Deus, medo de não fazer parte daquilo, ou de não pertencer à igreja. Eu já ouvi isso das pessoas. Mas eu vou te dizer, o Senhor, Ele não te rejeita. Se tu ama a Cristo e pretende continuar a caminhada com Cristo, por mais que você não esteja no grupo, você faz parte. Porque o Senhor precisa te clarear. E eu acho legal quando um irmão fala muito sobre nós aprendermos a rever a visão que nós temos de Deus como um pai, a paternidade de Deus que não rejeita o filho. Então às vezes você pensa que não faz mais parte da igreja, mas o Senhor tá contigo e tá querendo te cuidar. Eu já vi irmãos que andaram isoladamente para proteger a sua fé, para se proteger no amor ao Senhor, e não andam em grupo nenhum. É triste de ter que dizer isso, parece incoerente, mas para o irmão continuar dizendo assim, eu amo Jesus, eu amo a Deus, e eu não quero perder isso, mas eu não posso andar nesse grupo, eu não quero ir na igreja, eu não quero estar nessas reuniões. Eles estão fazendo isso para proteger a sua fé, para continuar amando a Jesus. É lamentável e parece incoerente, mas nós precisamos ter sensibilidade e compreensão com isso, compaixão, porque sim, faz parte de um processo. Às vezes não tem uma consciência de rapidamente buscar uma ajuda médica, um psicólogo, um psicanalista para ajudar nessas horas, um terapeuta, é essencial. Outra característica dos líderes, eles vão influenciar você a achar que a doença, que é problema emocional, é problema espiritual. Meu Deus do céu, muito cuidado com isso. Você é levado por isso, é uma característica de seita, você, sabe, se movimentar para aquele grupo, para aquela geografia, para aquela mensagem, e tomar os mesmos remédios, porque não é problema, ter problemas psicológicos, problemas de relacionamentos, e tá tudo bem porque é espiritual, faz parte do deserto, faz parte do profético. Gente, cuidado com tudo isso, procure. Então tem medo por causa disso, porque você vai ser tido como rebelde, como crítico, como alguém que não faz aquilo que a Bíblia diz. Só que você vai perceber a incoerência desses homens, porque eles não fazem aquilo que a Bíblia diz. Porque o pastor, o líder, ele larga a mão de tudo para cuidar, para ajudar no suporte, mas não, eles estão dizendo que eles são evangelistas, que eles são apóstolos, que eles são profetas, que eles não têm que ficar no ambiente local, que eles têm que andar por toda a nação e fora da nação para propagar o evangelho e dar suporte às igrejas. E usando exemplos bíblicos, argumentos bíblicos. Gente, nós estamos entrando em um tempo cada vez mais difícil. E é difícil. Eu não quero dizer quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. Eu estou apenas aqui fazendo algo para dizer para você. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. E aí essa medida de medo, de criticar, de desobedecer,
não tenha medo, assuma a responsabilidade, seja humilde para saber que você vai errar, você tem ambições, você tem coisas que são da ganância, do ego, de vaidades que estão aí e que você precisa apenas conhecer o Senhor, conhecer quem é Deus, conhecer as Escrituras para que isso seja transformado em você através do Espírito de Deus e andar com pessoas que você conhece a intimidade delas. Você precisa conhecer o casamento, a família, as relações dela, da onde vem o ensino, da onde vem as suas influências. Anota isso para você perceber quando for se relacionar, para que você consiga obter conselho, obter convívio. Às vezes não participar de algo muito organizado, mas obter a comunhão, manter os relacionamentos, porque é saúde, precisa. Não pela internet, pessoal, na mesa, nós falamos muito sobre isso entre nós, na mesa, no café, no almoço, no jantar, ao cantar, ao tomar um suco, ao tomar um café. Conheça o casamento, conheça a família, conheça quem é a influência daquela pessoa, o que ela estuda, o que ela está pensando, liberdade de ser quem você é, de falar sobre as coisas. Esse é o ambiente que precisa ser. A pessoa não quer você para ela, você tem que andar comigo, porque você tem que fazer o que eu digo. Não, fuja disso. A liberdade em Cristo, qualquer pessoa que ama e deseja a Cristo e quer manter a sua fé, ela entende que ela não quer permanecer pecando, permanecer doente, permanecer na falsidade, permanecer fazendo coisas erradas. É natural de quem quer mais de Cristo, de quem quer mais da sua fé, na sua fé. É isso que vai acontecer. Então não dá pra gente ficar aderindo a essas mensagens de marketing apelativo dentro da teologia da igreja, que você tem que comprar esse curso de teologia, que você tem que comprar esse curso de gestão espiritual, de gestão de tempo para sua agenda espiritual, de gestão da igreja, de gestão da teologia, para você ser alguém para Deus. Não. Eu tenho curso de teologia. Eu tenho investido tempo em livros, em cursos de teologia. Não estou dizendo para você não fazer, mas não se sinta oprimido e na pressão para isso. Se você tiver uma Bíblia, um dicionário bíblico, um jeito de pesquisar o significado dos textos, o contexto dos textos, a origem dos textos, já vai te ajudar, é suficiente. Entende? Então eu estou aqui hoje trazendo um alerta, um clamor para a sua vida, para a sua saúde, para que você ajude mais pessoas ao seu redor, se relacionando, para que você seja livre desses ambientes, desses problemas, porque a igreja de Cristo, a vida com Deus, a vida com a igreja, ela é um ambiente livre, saudável. Ainda que tenhamos problemas, crises, dificuldades, a gente vai encontrar ali um ambiente tranquilo para confessar, para questionar, para criticar e continuar caminhando, sendo corrigido e amando uns aos outros e conhecendo mais e percebendo. Sim, temos que falar desses escândalos, dessas falsidades, porque vai nos proteger, né, de perceber que a gente está errando, que a gente está indo para um lado ganancioso, vaidoso e que precisamos ajustar. É assim, é simples, natural, mas existe uma ação diabólica, nós não podemos anular isso. Existe uma ação diabólica no meio da igreja. As Escrituras mostram isso. É nítido ao lermos as Escrituras. As cartas às igrejas de Apocalipse demonstra que existe uma ação demoníaca em alguns lugares. Para vender, para mentalidade comercial, mentalidade de manipulação, de controle, de domínio. O Senhor, ainda que nós tenhamos problemas e dificuldades, temos sim debilidades, problemas, mas eu tenho encontrado nos relacionamentos próximos, conhecendo as pessoas, andando com essas pessoas, eu tenho encontrado um lugar saudável, de alegria, de paz, para continuar amando Jesus, conhecendo as Escrituras, congregando. Eu tenho encontrado essas pessoas e não são pessoas que batem no peito para dizer eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu tenho a mensagem de Deus, eu tenho uma revelação, eu tenho um conhecimento. São pessoas normais que estão nas suas casas trabalhando duro, com problemas, dificuldades, debilidades. Então, assim, a gente precisa disso. Teoricamente falando, esse é o último vídeo desses vídeos que eu estou falando sobre isso, trazendo um alerta sobre essas questões de manipulação, influência e abuso, né? E você pode comentar, pode sugerir
daqui a pouco a gente pode conversar mais sobre algum detalhe aí que você precise de ajuda, né? Que você continue nessa caminhada, busque conhecimento, estude sua Bíblia, conheça o plano de Deus. Não é o plano de Deus para minha vida. Qual é o plano de Deus para minha vida? Deixa isso para lá, procure entender qual é o plano de Deus. O que Deus fala sobre a igreja nas Escrituras. Se nós estivermos nesse caminho de entender a Bíblia, de entender o plano de Deus, as demais coisas vão se organizando. Existe uma frase muito legal que é nada mais espiritual, nada mais, né, sincero diante de Deus do que um homem que trabalha e tem sua família e vive uma vida normal, sabe? Então, cuidado com essas questões aí, homens abandonando a igreja com respaldo, usando de argumento bíblico, vivendo, viajando e vivendo do bem e do melhor, indo para lá e para cá quando os problemas surgem, mas enquanto isso as pessoas, de onde ele diz que é um idealizador, é o visionário, é o líder, as pessoas estão tendo que passar por problemas financeiros, psicológicos, muitas vezes até de alimentação, então emocionais, tomando remédio aí. Então, por causa disso, tudo que está acontecendo, e eu faço um alerta, vai aumentar. Isso aí tende a piorar as questões aí, eles vão aprender ainda mais as ferramentas, mais falsos vão surgir, vai ser muito mais fortalecido isso, nós sabemos disso, mas a gente está aqui, existem ferramentas aí, existem pessoas falando sobre isso de maneira muito boa, e aproveite, enquanto é tempo para você fugir, sair fora, né, e poder proteger a sua fé, fortalecer a sua fé, continuar sua caminhada com o Senhor, proteger suas relações, sua casa, seus relacionamentos diante de Cristo, diante do Senhor, diante do plano de Deus, dentro do plano de Deus. Esse é o meu anseio, é te ajudar a cooperar de alguma forma, né, que você consiga perseverar na sua caminhada, e você que já persevera, que talvez isso aqui não precisaria para você, ajude outras pessoas nisso, essa liberdade de andar com Cristo. Somos todos discípulos do Senhor, integrantes do povo de Deus, integrantes da igreja do Senhor, somos todos iguais, né? Alguns com dons e talentos, com algumas habilidades, mas com pecados, com problemas a serem também corrigidos entre nós, independente do dom, independente do talento, não pela hierarquia, não pelos status, mas simplesmente como irmãos, amigos, participantes do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero trazer outros assuntos aí, a gente vai tentar, né, achar tempo aí para organizar mais algum assunto interessante aí sobre a igreja, o congregar, né, para a gente poder cooperar com algum tipo de informação que ajude na nossa caminhada e estimulando outros também a que façam isso nas suas localidades, nos seus bairros, cidades, onde estão, nas igrejas que estão congregando. Que Deus abençoe. Fica aqui, eu espero que tenha ajudado esses vídeos a trazer pelo menos um start, um insight, um impulso para você perceber as situações, os ambientes, as pessoas e se perceber, sinceridade consigo mesmo, tá bom? Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor esteja sempre no teu coração, que a comunhão do Espírito de Deus habite em você e continue fazendo o que Ele quer fazer, que é revelar a verdade de Deus, o amor de Deus, revelar o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.